Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. No mundo Naruto com Tenseigan. Capítulo 881. Relembrando o desaparecimento repentino de Kabuto da Academia Ninja de Konoha sem qualquer aviso ou declaração prévia, e a situação vergonhosa de Orochimaru, onde ele é compelido a coexistir no corpo de Kabuto como uma entidade parasita, Kuroto entendeu que Orochimaru deve ter cometido um erro grave, caso contrário, ele não estaria em um estado tão deplorável. Quando eles ainda estavam auxiliando Dans no ritual de absorção Kekkei Genkai, Orochimaru estava de olho no físico perfeito de Dans e para obtê-lo, ele chegou ao ponto de implantar clandestinamente um selo amaldiçoado dentro do velho, com o objetivo de corroer sua alma usando energia natural e tomar o corpo. Perfeito. É lamentável que Orochimaru tenha superestimado a si mesmo e subestimado Dans e o poder do ritual de absorção Kekkei Genkai. O selo amaldiçoado que Orochimaru secretamente incrustou no corpo de Dans não só falhou em corroer sua alma, mas também permitiu que Dans, até certo ponto, completasse com sucesso o ritual e se tornasse um shinobi exemplar, o que causou ainda mais estragos nas 5 grandes vilas shinobi. Se não fosse por Kakashi ter cortado a rede de absorção de chakra fora do vulcão, Dans estava determinado a absorver completamente o chakra de 1500 shinobi, mesmo que isso significasse sua morte. Se ele tivesse conseguido, havia uma grande probabilidade de que o chakra Yin e Yang dentro de seu ser teriam se fundido completamente, potencialmente despertando o Rinnegan naquele dia, levando a uma turbulência ainda maior. Felizmente, nenhum desses eventos cataclísmicos aconteceu, e Kuroto conseguiu dar um fim a Dans antes que ele pudesse desencadear qualquer devastação substancial no mundo shinobi. Além disso, não é como se Kuroto não tivesse ganhado nada com todo esse desastre. Junto com os dados inestimáveis, Kuroto também obteve um par de Mangekyou Sharingan eterno, que ele mais tarde fundiu com seu par existente para criar um par de Rinnegan para seu plano reserva. Dadas suas aquisições subsequentes, Kuroto não nutria raiva de Orochimaru pelos problemas causados. Em vez disso, ele estava intrigado para descobrir o que realmente havia acontecido com Orochimaru para deixá-lo em um estado tão ignominioso. Ao ouvir o escárnio de Kuroto, Orochimaru permaneceu imperturbável e calmamente confessou com um suspiro: tive um encontro infeliz com Shimura Dans não muito tempo atrás. As palavras de Orochimaru pegaram Kuroto desprevenido. Ele não havia previsto a admissão direta de Orochimaru. Enquanto Kuroto expressava sua surpresa, Orochimaru continuou: os rumores que ele espalhou sobre uma falha em sua alma eram todos falsos. Sua condição parece estar perfeitamente intacta, e quanto à sua força, ouso dizer que é a segunda apenas para a de Yama da Matsukami e Nagato da Akatsuki, e ele definitivamente o supera em termos de nível de ameaça. Por que não estou surpreso? Kuroto assentiu sem fazer esforço algum para esconder seu espanto. Ele acrescentou: no entanto, ele parece ter desaparecido. As 5 grandes nações têm procurado coletivamente por ele nos últimos meses, mas não há vestígios até agora. Você por acaso sabe onde ele está ou qual pode ser a causa de seu desaparecimento? Talvez a Matsukami. Orochimaru ponderou silenciosamente, optando por não revelar seu envolvimento neste assunto, pois isso poderia potencialmente trazer complicações futuras. Até onde Orochimaru sabia, os superiores em Konoha pareciam ter alguma filiação com a Matsukami. Se sua conexão com o caso de Dans fosse revelada, isso também poderia expor o envolvimento de Orochimaru. Além disso, além das 5 grandes nações shinobi, havia a possibilidade de que a Matsukami também o visasse, uma situação que ele desejava evitar em seu estado atual. Com isso em mente, Orochimaru deu de ombros com indiferença e respondeu: não tenho a mínima ideia de seu paradeiro ou da possível causa de seu desaparecimento. Entendo bem, isso é uma decepção. Kuroto assentiu, sua expressão pensativa. Então ele mudou de assunto: de qualquer forma, o que te traz a Konoha? Além disso, por que você está aqui para me encontrar? Estou aqui para resgatar algo de extrema importância, Orochimaru respondeu com uma atitude solene. Recuperar algo? Kuroto murmurou, sua confusão evidente. Ele olhou para o portão principal e perguntou: recuperar o que exatamente? Na noite em que Konoha foi atacada pela organização Akatsuki, deixei um fragmento do meu chakra no corpo de Anko na forma de um selo amaldiçoado. Pretendo recuperar esse chakra. Espero que não se importe que eu o recupere, explicou Orochimaru. A questão do selo amaldiçoado que Orochimaru colocou em Anko não era segredo dentro de Konoha. A maioria dos superiores estava ciente disso. No entanto, diferentemente de outros, Kuroto sabia das verdadeiras capacidades daquele selo amaldiçoado e como Orochimaru poderia explorá-lo para roubar o corpo de outra pessoa. Atualmente Orochimaru estava coexistindo com Kabuto, e ele, sem dúvida, precisava de uma nova embarcação. Anko, sendo uma candidata viável, deixou Kuroto um tanto cético quanto às intenções de Orochimaru. Observando a expressão desconfiada de Kuroto, Orochimaru ofereceu um sorriso impotente e o tranquilizou. Você não precisa suspeitar. Eu apenas desejo recuperar meu chakra. Não tenho segundas intenções dessa vez. As palavras de Orochimaru não continham falsidade. Ele genuinamente não tinha nenhuma agenda oculta. Seu propósito primário em vir, ou melhor, se esgueirar, para Konoha era recuperar seu chakra e a porção de sua alma selada dentro do corpo de Anko. Não era só Anko. Nos últimos dias, Orochimaru havia recuperado todo o chakra que ele havia imbuído nos corpos dos outros. Embora isso diminuísse suas chances de atingir a vida eterna, ele permaneceu resoluto em sua decisão. A razão por trás de sua determinação em recuperar seu chakra dos corpos dos outros surgiu de sua percepção de suas próprias fraquezas após quase sucumbir ao ataque de Shimura Dans. Orochimaru tinha chegado a entender as vulnerabilidades dentro de sua alma causadas pelo emprego do jutsu de reencarnação de cadáver vivo. Enquanto o jutsu de reencarnação de cadáver vivo lhe concedeu imortalidade, ele o tornou extremamente suscetível a ataques baseados em alma.
Isso foi evidenciado por sua fraca resistência contra a técnica de dance, que quase lhe custou a vida. Consequentemente, ao recuperar a consciência, sua primeira prioridade era recuperar seu chakra e fragmentos de alma dos corpos dos outros. Contemplando as palavras de Orochimaru, Kuroto refletiu, se ele abrigasse segundas intenções, ele poderia tê-las perseguido sem revelar suas intenções para mim. Já que Orochimaru-sama se aproximou diretamente de mim, parece que ele realmente não tem nenhuma agenda oculta. Ele assentiu e chamou por Anko, entre. Seguindo o comando de Kuroto, Anko chegou ao pátio e lançou uma carranca na direção de Kabuto. Ela sentiu uma familiaridade peculiar emanando dele, mas lutou para articulá-la, olhando-o cautelosamente. Virando-se para Kuroto, ela perguntou, Kuroto-kun, o que você quer que eu faça? Kuroto respondeu, fique aqui um pouco. Kabuto vai anular o selo amaldiçoado em seu pescoço. Anular o selo amaldiçoado? Anko murmurou surpresa, seu olhar cético enquanto observava Kabuto. Esse traidor pode realmente realizar tal feito? Suas dúvidas não eram injustificadas. Até mesmo Tsunade Ime foi incapaz de mitigar os efeitos do selo amaldiçoado. Anko questionou a capacidade de Kabuto de resolvê-lo. Sim, ele pode, afirmou Kuroto. Embora ainda abrigando dúvidas, Anko, confiando em Kuroto, absteve-se de mais perguntas e assentiu dizendo, muito bem. Ela se manteve firme, fixando seu olhar em Kabuto. Kabuto, encarnando Orochimaru, não perdeu tempo e se aproximou de Anko com um sorriso benigno. Ao alcançá-la, ele pressionou sua mão contra seu pescoço, alertando, você pode sentir algum desconforto. Ele então começou a absorver o chakra infundido dentro do selo amaldiçoado. Anko assentiu enquanto sentia o selo amaldiçoado aquecer sob o toque de Kabuto. Enquanto isso, utilizando seu Byakugan, Kuroto examinou todo o processo. Ele testemunhou o chakra estranho e inquieto que residia dentro do corpo de Anko convergir em direção ao selo amaldiçoado em seu pescoço antes de se transferir para a forma de Kabuto. Enquanto Kabuto drenava todo o chakra, Anko de repente se sentiu esgotada, sucumbindo à inconsciência e caindo no chão. Simultaneamente, junto com o chakra absorvido, Orochimaru ganhou acesso às memórias de Anko, familiarizando-se com a situação tensa que apodrecia dentro de Konoha. Um sorriso malicioso surgiu em seu rosto enquanto ele travava os olhos com Kuroto e provocava, parece que sua situação é bem precária, Kuroto-kun. A possibilidade iminente do golpe de estado dos Uchiha. Eu me pergunto o que você pretende fazer sobre isso? Capítulo 882. Após seu corpo físico ter sido morto por Shimura Dance, Orochimaru se viu alheio às mudanças que estavam ocorrendo no mundo shinobi. Embora ele pudesse passivamente obter informações através do selo amaldiçoado implantado em vários indivíduos, isso provou ser insuficiente para que ele entendesse a situação geral. Ao retornar através do corpo de Kabuto, Orochimaru descobriu as grandes mudanças que estavam acontecendo no mundo shinobi. Ele descobriu que em uma reviravolta surpreendente de eventos, Kuroto havia ascendido à posição de Godami Hokage de Konoha. No entanto, mesmo com esse conhecimento recém-descoberto, ele ainda não tinha uma compreensão abrangente dos eventos que se desenrolavam. Só agora, após recuperar seu chakra do corpo de Anko, Orochimaru compreendeu completamente a situação e percebeu a situação enfrentada por Kuroto e a facção Hokage. Percebendo isso, uma risada escapou dos lábios de Orochimaru. Humilhado dessa maneira, o clã Uchiha não permanecerá em silêncio. Sarutobi-sensei está preparado para confrontar 3 usuários do Mangekyou Sharingan, ele refletiu. Então, com um brilho travesso nos olhos, como se lembrasse de algo esquecido, ele acrescentou, como eu poderia esquecer? Em vez de 3, deveriam ser 4 usuários do Mangekyou Sharingan. Observando a performance de Orochimaru, Kuroto fingiu surpresa e perguntou com a testa franzida, o que você quer dizer com 4 usuários do Mangekyou Sharingan? Não são apenas 3? Patriarca Uchiha, Uchiha Shinichi e Uchiha Shizui? Ao ouvir o espanto de Kuroto, um sorriso astuto surgiu no rosto de Orochimaru enquanto ele respondia não. Há de fato 4 usuários do Mangekyou Sharingan. Outro Uchiha despertou aqueles olhos. Ele então continuou brincando, lidar com 4 deles. Konoha não tem força para tal tarefa. Se você desejar, posso dar minha assistência. Minha única condição é que eu precise de um par desses Sharingan para pesquisa. Certamente, não é pedir muito, é? Kuroto estava bem ciente de que Orochimaru estava se referindo a Itachi. Além dos membros da Matsukami, Orochimaru sabia sobre o despertar do Mangekyou Sharingan de Uchiha Itachi. Na verdade, o próprio Orochimaru desempenhou um papel fundamental no despertar inicial desse poder de Itachi. No entanto, o desejo de Orochimaru pelo corpo de Itachi e seu Sharingan permaneceu um segredo não revelado. Infelizmente, quanto mais Orochimaru cobiçava o clã Uchiha e suas habilidades oculares, mais ele sofria. Isso era verdade no cânone original e permaneceu assim nesta realidade alterada, sofrendo nas mãos de Shinichi, sofrendo nas mãos de Itachi e sofrendo nas mãos de Dance. Ouvindo a proposta de Orochimaru, Kuroto balançou a cabeça e afirmou firmemente, não há necessidade. A atual Konoha não requer sua intervenção, Orochimaru-sensei. Você deve se concentrar em seus próprios esforços, especialmente em obter um corpo para si mesmo, e abster-se de interferir nos assuntos internos de Konoha. O palco havia sido meticulosamente montado, e cada participante havia recebido seu papel. Nesse estágio final da grande peça, Kuroto não encontrou nenhum papel adequado para Orochimaru interpretar.
Portanto, ele não viu razão para Orochimaru se envolver nos assuntos de Konoha, pois isso poderia atrapalhar seus planos cuidadosamente elaborados. Assim que Kuroto rejeitou firmemente a proposta de Orochimaru, uma sirene penetrante ecoou pela vila, alertando instantaneamente a todos sobre a intrusão. Imediatamente Kurenai apareceu ao lado de Kuroto e rapidamente relatou a situação. Okage-sama, a equipe de patrulha detectou um intruso dentro da vila, ela informou, seu olhar brevemente piscando em direção a Kabuto, o dito invasor e a inconsciente Anko. Kuroto dirigiu seu olhar questionador para Orochimaru. Você matou alguém? Ele perguntou, seu tom cheio de suspeita. Orochimaru calmamente balançou a cabeça. Não, eu apenas os deixei inconscientes, ele esclareceu. Satisfeito com a resposta, Kuroto assentiu e voltou sua atenção para Kurenai. Cesse o alarme, e garanta que Anko seja levada para dentro. Yui cuidará dela, ele instruiu em um comportamento composto. Kurenai assentiu em reconhecimento. Entendido, ela respondeu antes de desaparecer para executar as ordens de Kuroto. Os alarmes foram prontamente silenciados, e Anko foi gentilmente escoltada para a segurança de outra sala para se recuperar. Enquanto Kurenai partia com Anko, Orochimaru fixou seu olhar em Kuroto e falou, seus olhos carregando uma sutil sugestão de persuasão. Sugiro que reconsidere minha proposta, pois seria mutuamente vantajoso, ele sugeriu, tentando tecer seus encantos. Deixando essas palavras pairando no ar, Orochimaru se virou e começou a sair da casa, deixando Kuroto pensando em sua proposta. Observando a partida de Orochimaru, Kuroto olhou com uma expressão solene e respondeu, Orochimaru-sensei. Senjutsu sem dúvida tem grande poder, mas não tornará você ou Kabuto invencíveis. E agora que você está recuperando seus fragmentos de alma, você está ainda mais vulnerável à morte. Ele continuou, seu tom sincero e sério, sensei. Eu não tenho desejo de tirar sua vida. Portanto, eu gentilmente peço que você se abstenha de se intrometer nos assuntos internos de Konoha. Em Konoha é uma tradição eliminar o sensei. No cânone, Yondaime pereceu devido às ações de óbito, Sandaime caiu nas mãos de Orochimaru, Jiraiya sucumbiu à morte enquanto lutava contra Nagato, e o próprio Orochimaru encontrou seu fim em uma tentativa de assumir o corpo de Sasuke, a quem ele ensinou pessoalmente por quase 3 anos. Kuroto queria evitar seguir essa tradição sombria, a menos que fosse absolutamente inevitável, então, ele emitiu um aviso a Orochimaru. Parando em seu caminho ao ouvir as palavras de Kuroto, Orochimaru lançou um olhar fugaz em direção à distante rocha Okage, onde o rosto de Kuroto estava sendo esculpido ao lado do de Yondaime. Ele soltou um suspiro antes de responder, muito bem. Com uma mistura de resignação e respeito por seu discípulo, ele acrescentou, eu posso não ter alcançado a posição de Okage, mas você realizou o desejo que eu uma vez abriguei. Eu não tenho desejo de testemunhar sua morte. O clã Uchiha não é para brincadeiras, então pise com cautela em tudo que estiver planejando. Kuroto assentiu, aceitando as palavras de advertência. Vou manter isso em mente, afirmou. E lembre-se, Uchiha Itachi, o quarto indivíduo do clã a despertar o Mangekyou Sharingan, é diferente dos outros. Ele é astuto, frígido e resoluto. Lidar com ele será o maior desafio. Talvez muito mais do que o Uchiha Fugaku, Uchiha Shizui e o Uchiha Shinichi. Não baixe a guarda a qualquer custo, Kuroto-kun. Orochimaru avisou antes de desaparecer nas sombras, deixando Kuroto refletir sobre suas palavras. Eu sei, sensei, disse Kuroto, olhando para o lugar vazio onde Orochimaru estava até um momento atrás. Distrito Uchiha. Um Uchiha Jonin entrou rapidamente no escritório de Fugaku e entregou seu relatório. Fugaku-sama, o alarme foi desativado. Foi apenas um teste para avaliar a eficácia do sistema de alarme. Nenhum intruso foi detectado dentro da vila. Após um momento de silêncio, Fugaku assentiu em reconhecimento. Entendido. Você pode se retirar. O Uchiha Jonin obedeceu com um aceno respeitoso. Como você comandar, ele proferiu antes de desaparecer de vista. Retornando sua atenção para os 6 indivíduos sentados diante dele, Fugaku retomou seu papel como líder do clã Uchiha. Esses 6 indivíduos, além do próprio Fugaku, compunham o auge da proeza de combate do clã. Fugaku os havia convocado para seu escritório para discutir a questão de um golpe de estado. Embora o alarme repentino tenha interrompido momentaneamente a reunião, agora que sabiam que era um alarme falso, eles puderam prosseguir com suas deliberações. Nesse momento, um dos 7 indivíduos, Uchiha Yuzuki, falou. Fugaku-sama, eu verifiquei as notícias. Os outros Kages partirão da vila até o fim deste mês. A expressão de Fugaku permaneceu fria enquanto ele respondia, eles ultrapassaram o tempo de boas-vindas em Konoha. É hora de eles irem embora. O propósito da visita dos outros Kages a Konoha foi discutir estratégias para conter o ataque de Shimura Dance e da organização Akatsuki a Iwagakure. No entanto, apesar de meses de busca, as 5 grandes vilas Shinobi não conseguiram localizar nenhum vestígio de Shimura Dance. Além disso, Akatsuki inexplicavelmente caiu em silêncio após seu ataque a Iwagakure. Como resultado, a Conferência Gokage provou ser infrutífera. Sem ações imediatas a serem tomadas, era natural que os outros Kages retornassem às suas respectivas vilas. Uchiha Minoru falou com uma expressão solene, transmitindo o sentimento de todo o clã Uchiha. Fugaku-sama, a voz de todo o clã está unificada, e acredito que chegou a hora de agirmos. Fugaku assentiu com firme determinação. O dia em que os outros Kages partirem será o dia em que faremos nossa jogada. Capítulo 883.
O dia em que os outros Kages partirem será o dia em que iniciaremos nossa ação, declarou Fugaku, seus olhos cheios de ódio e raiva. No cânone, Fugaku foi injustamente responsabilizado pelo golpe planejado pelo clã Uchiha, apesar de suas intenções não serem tão resolutas quanto as dos membros de seu clã. No entanto, as circunstâncias atuais alteraram a situação. A humilhação e a zombaria de Fugaku durante o voto de confiança acenderam uma raiva indomável dentro dele. Tal vergonha é intolerável até mesmo para alguém tão indeciso quanto Fugaku, particularmente considerando sua proximidade de alcançar a posição de Hokage. Uma vez que as chamas da ambição são acesas, elas são desafiadoras de extinguir. Além disso, a força e o prestígio atuais do clã Uchiha excedem os do cânone. Isso alimenta ainda mais a recusa de Fugaku em aceitar tal humilhação, intensificando sua determinação de se rebelar. Com Fugaku expressando suas intenções de golpe, os membros de elite do clã Uchiha, excluindo 3 indivíduos, ficaram instantaneamente cheios de excitação. Muito bem, exclamou um. Finalmente podemos retaliar, gritou outro. Já estou farto desses canalhas, é hora deles testemunharem a fúria dos Uchiha, declarou um terceiro. À medida que a excitação diminuía gradualmente, Fugaku mudou a conversa e perguntou: as tarefas que atribuí foram concluídas? Uchiha Minoru assentiu e relatou: segui suas instruções, Fugaku-sama, e visitei a prisão de Konoha. Fiz um acordo com os shinobi encarcerados lá. Eles estão dispostos a nos apoiar, desde que os libertemos. A maioria desses prisioneiros está trancada há anos, então é esperado que tenham perdido muito de sua força. Embora possam não fornecer assistência significativa no golpe, se utilizados estrategicamente, podem se tornar uma força problemática. Fugaku ficou satisfeito com o trabalho de Minoru e o elogiou dizendo: bom. Ele então voltou sua atenção para seu segundo subordinado. Uchiha Naoto continuou conforme suas instruções, eu secretamente recrutei um grupo de caçadores de recompensas e espadachins errantes para nossa causa. Seus números são mais do que suficientes, e eles podem servir como bucha de canhão para distrair os outros Chunin e Genin. Apesar da abundância de membros de elite do clã Uchiha, seus números de Chunin e Genin não são suficientes para enfrentar toda a força militar da vila de Konoha, incluindo Zambu. Fugaku, não querendo sacrificar seus próprios homens como meros peões, chegou ao ponto de recrutar centenas de caçadores de recompensas de nível Genin e Chunin, shinobi desonestos e espadachins errantes. Fugaku assentiu satisfeito e reconheceu seus esforços, dizendo: muito bom. Ele então voltou sua atenção para seu terceiro subordinado. Uchiha Tanaka expressou seu pedido de desculpas: perdoe-me, Fugaku-sama, pois falhei. Tentei estabelecer contato com Deidara, mas ele negou qualquer afiliação com a Matsukami e não estava disposto a nos ajudar a entrar em contato com eles. Parece que não seremos capazes de convencer aqueles 2 Omuzubi a se juntarem à nossa causa. Era sabido que 2 membros da Matsukami tinham linhagem Uchiha e tinham despertado o Manjiki Sharingan. Fugaku esperava alistar a ajuda deles no golpe, acreditando que seu envolvimento fortaleceria o clã Uchiha e facilitaria a derrubada da facção Hokage. No entanto, contatar a Matsukami parecia impossível sem sua cooperação voluntária. A única esperança estava com Deidara, que havia rumores de estar associado a Dojin, mas como ele negava ser Dojin, era impossível determinar sua verdadeira identidade. Percebendo que essa parte do plano não funcionaria, Fugaku acenou dizendo: esqueça, vamos nos concentrar em outros assuntos. Abordaremos o assunto de Amatsukami mais tarde. Sua expressão ficou solene enquanto ele continuava: agora, vamos discutir o plano de batalha. Para que o golpe tenha sucesso, devemos mirar em 3 pontos-chave: Godaime Hokage Yuga Kuroto, Sandaime Hokage Sarutobi Hiruzen, bem como os 2 membros do Conselho Ancião, o Tatani Koharu e Senju Tsunade. Além disso, devemos invadir Ataque Kakashi e a base Anbu. Uma vez que esses 3 alvos forem tratados com sucesso, não precisaremos nos preocupar com o resto. Ao ouvir as palavras de Fugaku, Uchiha Tanaka falou: Fugaku-sama, por favor, deixe-me lidar com Yuga Kuroto. Ele humilhou repetidamente o Uchiha no passado, e ele precisa enfrentar as consequências. As palavras de Tanaka fizeram Fugaku entrar em um estado contemplativo. De sua perspectiva, embora Yuga Kuroto pudesse não ser tão forte quanto ele ou Shizui, ele possuía considerável habilidade e astúcia. Afinal, Kuroto não só derrotou Shizui, mas também derrotou 8 membros Uchiha de nível Jonin alguns anos atrás. Fugaku reconheceu a possibilidade de Tanaka não ser capaz de lidar rapidamente com Kuroto. Observando a hesitação de Fugaku, Tanaka rapidamente interrompeu: Fugaku-sama, eu assumo a responsabilidade pelo meu fracasso anterior. Por favor, permita-me redimir-me dando um fim a Yuga Kuroto. Juro pelo nome dos Uchiha que o matarei. Entretanto, antes que Tanaka pudesse terminar seu voto, Itachi, que permaneceu em silêncio o tempo todo, interrompeu: Otou-sama, deixe-me lidar com Godaime Hokage. Percebendo o desejo de Itachi de assumir a tarefa de eliminar Godaime Hokage, Fugaku ponderou por um momento antes de concordar. Muito bem, Itachi, confio o destino dele a você. Fugaku acreditava que Itachi possuía o intelecto para superar Yuga Kuroto rapidamente. Fugaku estava bem ciente das capacidades de Itachi. Embora Itachi não tivesse o Manjiki Sharingan, ele se destacou em todos os outros aspectos, superando qualquer outro membro do clã Uchiha, incluindo Shizui. Fugaku até mesmo contemplou se a mente estratégica de Shizui superava a sua, refletindo: eu me pergunto como Itachi desenvolveu tal proeza estratégica notável. Estava claro para Fugaku que o brilhantismo de Itachi vinha de seu próprio talento natural, ao invés de qualquer influência dele ou de Shizui. Confiante nas habilidades de Itachi, Fugaku atribuiu a tarefa de lidar com Yuga Kuroto ao seu filho mais velho. Ele então se virou para Tanaka e instruiu: você ficará encarregado da base Anbu.
Como você ordenar, respondeu Tanaka sem demonstrar nenhum sinal de decepção. Em seguida, Fugaku dirigiu sua atenção para Naoto e deu a ordem. Você assumirá o controle de instalações importantes, incluindo o departamento de selamento, o departamento de inteligência, o hospital de Konoha e a academia ninja de Konoha. Entendido, Naoto assentiu em reconhecimento. Fugaku então voltou seu olhar para Minoru e o encarregou de lidar com Inoshika-sho, o clã Sarutobi e os aldeões, enfatizando: eu não quero a interferência deles. Considere feito, Fugaku-sama, afirmou Minoru com um aceno de cabeça. Finalmente, o olhar intenso de Fugaku pousou em Shizui e Shinichi enquanto ele falava em voz profunda. Shizui, Shinichi, vocês dois me acompanharão para lidar com o ataque Kakashi. Sarutobi Hiruzen Jiraiya, Tsunade e Utatani Koharu. Embora envelhecidos, Sarutobi Hiruzen e Utatani Koharu poderiam representar um desafio, sem mencionar Tsunade com seu ninjutsu médico, Jiraiya com suas técnicas sábias e Kakashi com seu deus do trovão voador. Era crucial para o sucesso do golpe neutralizá-los, razão pela qual os três membros mais fortes do clã Uchiha os enfrentariam. Shinichi e Shizui trocaram um olhar e assentiram em uníssono, afirmando: nós entendemos. De repente, Minoru interrompeu Fugaku-sama. Também devemos considerar o clã Hyuga. É improvável que eles permaneçam passivos e provavelmente interferirão. Os outros concordaram com a cabeça, já que Fugaku não havia mencionado nada sobre o clã Hyuga até então. Ao ouvir a menção do clã Hyuga, Fugaku riu e declarou: não há necessidade de se preocupar com o clã Hyuga. Parece que outra pessoa guarda rancor deles e cuidará desses indivíduos. Ao ouvir a menção de um aliado desconhecido, Shizui, Shinichi e Itachi congelaram e questionaram em uníssono: Otou-sama, temos aliados adicionais nos apoiando? Capítulo 884. Otou-sama, temos aliados adicionais nos apoiando? Itachi perguntou mais uma vez, notando a contemplação de Fugaku. Relembrando o encontro com o marionetista mais cedo, o rosto de Fugaku exibia uma mistura de constrangimento e fúria persistentes. Ele nunca esperou ser derrotado sem esforço por um mero fantoche, especialmente considerando sua posse do Manjek Sharingan. Determinado a se vingar assim que ele utilizou esse indivíduo, uma onda de intenção assassina emanou dos olhos de Fugaku. Surpreso com a intensidade da expressão de Fugaku, Itachi persistiu: Otou-sama, há outras forças cooperando conosco no golpe? As outras elites Uchiha presentes na sala dirigiram seus olhares para Fugaku, aguardando sua resposta. Embora os membros do clã Uchiha estivessem defendendo fervorosamente a rebelião, acreditando firmemente em sua capacidade de tomar a vila, a liderança do clã entendeu o poder formidável da facção Hokage. Apesar de ter 3 usuários do Manjek Sharingan ao seu lado, a taxa de sucesso de seu golpe ainda era inferior a 50%. É precisamente por isso que o clã Uchiha buscou a ajuda de shinobi desonestos e caçadores de recompensas, chegando ao ponto de libertar shinobi presos para manter os outros clãs ocupados. Embora o clã Uchiha possa ser o mais forte em Konoha, eles não eram suficientemente poderosos para subjugar as forças combinadas da facção Hokage e dos outros clãs. As elites na reunião estavam cientes dessa limitação, o que ampliou sua excitação ao aprender sobre o potencial de aliados adicionais. Elas estavam ansiosas para descobrir quem estava apoiando sua causa. Observando as expressões de dúvida nos rostos de todos, Fugaku falou severamente: concentrem-se nas tarefas atribuídas a vocês. Quanto aos outros assuntos, vocês não precisam saber e não devem se preocupar com eles. Surpreendidos pelo tom severo de Fugaku, os Uchiha de elite assentiram em compreensão e disseram: nós entendemos. As palavras de Fugaku confirmaram a existência de aliados adicionais apoiando-os. Embora Fugaku não tenha revelado suas identidades, as elites Uchiha não tiveram escrúpulos em serem mantidas no escuro. Simplesmente saber que tinham aliados era mais do que suficiente para eles. Fugaku então se virou para seu filho e disse: Itachi, embora Godami possa não ser o mais forte, ele pode ser astuto. Se você não lidar com ele rapidamente, tudo o que planejamos pode ser em vão. Ele tem o potencial de reunir a vila inteira contra nós, algo que não podemos permitir. Seu papel é de suma importância. Concentre-se somente nisso, e deixe o resto comigo. Eu entendo, Otou-sama, Itachi assentiu, tranquilizando seu pai. Eu garantirei que superaremos o maior obstáculo que nós, Uchiha, enfrentamos. Um sorriso surgiu no rosto de Fugaku quando ele respondeu: bom. Sem mais delongas, ele voltou sua atenção para Shizui, que permaneceu em silêncio o tempo todo, balançou a cabeça brevemente e se dirigiu a todos. Tudo bem, todos. Preparem-se para o que está por vir. Esta será uma situação de vida ou morte para nós. Não podemos nos dar ao luxo de cometer erros. Havia uma razão significativa pela qual Fugaku garantiu que Shizui permanecesse ao seu lado na noite da rebelião. Na mente de Fugaku, a facção Hokage não só havia humilhado o clã Uchiha, mas também havia empregado táticas desonestas para impedir que os Uchiha ascendessem à posição de Hokage. Fugaku acreditava que Shizui não deveria mais se alinhar com a facção Hokage e deveria apoiar sua causa. A única preocupação era o relacionamento pessoal de Shizui com Godami Hokage. Se Shizui encontrasse Hyuga Kuroto, Fugaku temia que ele pudesse hesitar ou até mesmo mudar de ideia, algo que eles não podiam pagar. Portanto, Shizui agiria ao lado dele. E Fugaku garantiu que Shinichi manteria um olhar atento sobre Shizui para evitar qualquer interação com Godami durante esse período crítico. Enquanto Fugaku observava seus confidentes de confiança saírem do escritório um por um, ele olhou para a paisagem do lado de fora da janela e pensou consigo mesmo com uma expressão determinada. Sem dúvida, liderarei o clã Uchiha para fazer história. Cedo na manhã seguinte, Kuroto fez um anúncio surpreendente que enviou ondas de choque por toda Konoha.
Utilizando sua autoridade como Godami Hokage, ele introduziu uma posição de poder completamente sem precedentes chamada de Mão do Hokage. Este papel, perdendo apenas para o Hokage, servia como porta-voz do Hokage e detinha a segunda maior autoridade na vila. No entanto, a Mão do Hokage não tinha poder de decisão e agia principalmente como assistente do Hokage. A Mão do Hokage era responsável por auxiliar o Hokage a administrar os assuntos da vila e possuía autoridade para governar na ausência do Hokage. Regulamentos adicionais foram implementados para esta posição. Cada Hokage tinha o direito de escolher sua própria Mão do Hokage. No caso de uma morte imprevista do Hokage, a Mão do Hokage atual continuaria servindo por 1 ano para auxiliar o novo Hokage antes de renunciar. O novo Hokage teria então a liberdade de selecionar sua própria Mão do Hokage pessoal. A criação da posição Mão do Hokage por Kuroto foi motivada por 2 motivos. Primeiro, ele cumpriu o acordo que fez com o Sandaime Hokage. Sandaime tendo completado sua parte do acordo, Kuroto se sentiu obrigado a honrar o acordo deles. Em segundo lugar, Kuroto pretendia delegar as tarefas menos importantes do Hokage para a Mão do Hokage, permitindo que ele focasse sua atenção em seu projeto primordial, o projeto Divindade. Kuroto considerou esse projeto de suma importância e o priorizaria sobre seu papel como Hokage sem hesitação. Kuroto entendeu que completar seu projeto e atingir Kikimora lhe daria um poder incomparável e a habilidade de alcançar qualquer coisa que desejasse no mundo. Mesmo algo tão absurdo como unificar o mundo shinobi sob uma nação não seria impossível. É claro, ele não faria algo tão insípido. Kuroto sabia que estaria ao seu alcance quando possuísse tal poder. Assim, ele criou a posição de Mão do Hokage com esses objetivos em mente. Ao saber da posição da Mão do Hokage, o Sandaime e outros anciões da facção Hokage experimentaram uma mistura de surpresa e alívio. Eles estavam preocupados com a possibilidade de Kuroto renegar seu acordo verbal, pois não havia um contrato escrito para vinculá-lo. O poder tem o potencial de corromper indivíduos e instilar ganância e ambição, e nem todos podem ser como Jiraiya e Tsunade, daí a preocupação. No entanto, a criação da posição de Mão do Hokage aliviou suas preocupações, reafirmando sua crença de que apoiar Kuroto era a decisão certa. Embora a maioria dos patriarcas dos clãs Shinobi tenham ficado inicialmente surpresos com a introdução da posição da Mão do Hokage, eles a aceitaram sem muita resistência, pois parecia estar de acordo com suas expectativas. Eles reconheceram que, embora Hyuga Kuroto tivesse o título de Godami Hokage, sua autoridade não era absoluta. A governança principal de Konoha ainda permaneceria nas mãos dos anciões, e a presença da posição Mão do Hokage servia como evidência disso. Além disso, a afiliação de Kuroto com a família filial do clã Hyuga influenciou sua aceitação. Se algo acontecesse com Kuroto devido ao Juinjutsu amaldiçoado em sua testa, a Mão do Hokage estaria pronta para assumir as responsabilidades dos assuntos da vila. Sem mencionar que a ameaça sempre iminente da organização Akatsuki também desempenhou um papel no estabelecimento da posição da Mão do Hokage. Mesmo no caso da ausência do Hokage devido a circunstâncias relacionadas a Akatsuki, a Mão do Hokage interviria para administrar a situação. No entanto, o clã Uchiha não recebeu bem as notícias da posição da Mão do Hokage. Para eles, isso significava que mesmo que o Hokage morresse, a vila não ficaria sem liderança, já que a Mão do Hokage assumiria perfeitamente até que um novo Hokage fosse eleito adequadamente. Essa percepção levou a uma mudança em sua estratégia, com ataque Kakashi, a Mão do Hokage escolhida por Kuroto, se tornando um de seus principais alvos para sua implantação revisada. Capítulo 885. Iruka se aproximou de Kuroto e humildemente pediu: Hokage-sama, você pode me dar suas instruções? A avaliação está prestes a começar. Observando os alunos no parquinho enquanto se preparavam para o que estava por vir, Kuroto assentiu em aprovação. Muito bem, vamos começar. Iruka assentiu em reconhecimento e então proclamou aos alunos no pátio: a avaliação mensal da escola consistirá em um exercício de batalha, e agora anunciarei as duplas. Yuga Neji contra Rock Lee, Uchiha Sasuke contra Uzumaki Naruto, Hinata Yuga contra Shion, Uchiha Kiyomi contra Shimizu Mea, Aruno Sakura contra Yamanaka Ino, Aburami Shino contra Nara Shikamaru, Inuzuka Kiba contra Kimichi Shiji, Kurama Yakumo contra Tenten, Sai contra Shin. Depois que Iruka anunciou a lista de lutas para a primeira rodada, os treinandos se prepararam para enfrentar seus respectivos oponentes. Talvez devido à presença de Kuroto, o Hokage, as crianças pareciam notavelmente entusiasmadas e ansiosas para dar tudo de si. Ao testemunhar essa cena, o rosto de Kuroto se iluminou com um sorriso. Desde que ele nomeou Kakashi como a Mão do Hokage, Kuroto delegou a maioria dos deveres oficiais menores para Kakashi e os membros do Conselho dos Anciãos, aliviando o fardo sobre seus ombros. Até mesmo seu pelotão de guardas Hokage não estava mais ao seu lado. Em vez disso, eles seguiram e protegeram Iui, conforme suas ordens estritas. Consequentemente, Kuroto se viu com uma abundância de tempo livre para se envolver em atividades que ele gostava. No momento, ele estava simplesmente passando o tempo visitando a Academia Ninja de Konoha para observar o progresso dos futuros pilares de Konoha. Dessa maneira, os dias se transformaram em semanas, e o tempo passou despercebido. Além da discussão ocasional sobre a escultura em andamento do rosto de Kuroto na rocha Hokage que intrigava os aldeões, o recém-nomeado Hokage não era mais o assunto da vila. As consequências e a atmosfera animada da eleição para Godami Hokage diminuíram gradualmente, e a vila retornou à sua rotina diária. No entanto, aqueles com habilidades de observação aguçada sentiram que essa calma aparente era meramente a calmaria antes da tempestade, pois uma corrente subterrânea estava se formando. A resposta passiva do clã Uchiha ao retornar ao seu distrito de clã após sua derrota sinalizou seu planejamento para algo significativo que impactaria toda a vila. Consequentemente, a alta gerência da facção Hokage convocou reuniões diárias nos últimos dias para deliberar possíveis contramedidas. Kuroto compareceu às primeiras reuniões,
Afinal, ele era o Godame Hokage e era esperado que participasse dessas reuniões secretas. No entanto, como as discussões giravam em torno dos mesmos problemas tediosos e contramedidas a cada vez, seu tédio eventualmente levou a melhor sobre ele. E ele se tornou letárgico demais para comparecer. Enquanto o conselho ancião expressou decepção com a falta de interesse de Kuroto em um assunto tão crítico no fundo, eles não esperavam verdadeiramente que Kuroto resolvesse essa situação. Consequentemente, eles também não deram muita importância à sua ausência. E assim os dias passaram, e antes que alguém percebesse, 2 semanas se passaram, aproximando-se do fim do mês, significando o momento dos outros Kages retornarem às suas respectivas aldeias. Prédio Hokage Konogakakuri. Uchiha Izumi entrou no escritório do ancião Sarutobi Hiruzen com receio, e todos os olhos na sala se voltaram para ela no momento em que ela apareceu. Naquele momento, Tsunade perguntou: Izumi, houve alguma novidade? Izumi assentiu, sua voz um tanto vacilante enquanto respondia: o momento da rebelião está marcado para o final deste mês, coincidindo com a partida dos outros Kages da vila. Sandaime deu uma tragada lenta em seu cachimbo e disse suavemente: então, realmente chegou a esse ponto. Ao ouvir o relato de Izumi, os rostos dos outros no escritório do ancião Hiruzen ficaram sombrios. Enquanto eles tinham antecipado a rebelião do clã Uchiha, a chegada real deste dia os deixou com emoções complexas, inseguros sobre a correção ou incorreção de suas ações futuras. Observando a atmosfera silenciosa no escritório, Izumi falou entre lágrimas: será que não há chance de redenção? Tsunade soltou um suspiro e balançou a cabeça. A situação havia chegado a um ponto em que um lado tinha que admitir a derrota inequivocamente, e nem a facção Hokage nem o clã Uchiha cederiam de bom grado. O ancião Koharu perguntou: quais são os planos específicos deles? Você descobriu alguma coisa? Izumi assentiu, relatando todos os detalhes que havia obtido de Itachi sobre a rebelião. Quando os ocupantes do escritório do ancião Hiruzen souberam da intenção do clã Uchiha de se infiltrar na prisão de Konoha e empregar um grupo de mercenários contratados, ronins e samurais desonestos de fora da vila, uma carranca coletiva apareceu em seus rostos. Os preparativos do clã Uchiha foram evidentemente muito mais substanciais do que eles esperavam. Kakashi comentou: se permitirmos que eles concluam esses preparativos, a situação se tornará terrível. Jiraiya assentiu: embora esses prisioneiros, mercenários, ronins e bandidos possam não possuir grande força individual, se eles tiverem permissão para semear o caos por toda a vila, precisaremos dobrar nossas forças para rapidamente reprimi-los. Caso contrário, eles podem causar danos significativos tanto às pessoas quanto às propriedades dentro da vila. A anciã Koharu falou: é aqui que o clã Uchiha mostrou sua astúcia. Uma vez que esse exército desorganizado for liberado, diferentemente dos verdadeiros shinobi, eles não hesitarão em ferir aldeões inocentes. Embora possam ser fracos, se não dispersarmos nossas forças para lidar com isso no devido tempo, as baixas serão incalculáveis. Não devemos permitir que eles violem os muros da vila sob nenhuma circunstância. Ela então se virou para a anciã Hiruzen e disse: Hiruzen, o clã Uchiha representa uma grave ameaça. Não podemos nos dar ao luxo de ser passivos dessa vez. Hiruzen suspirou: eu entendo. Se Danzo estivesse presente diante de tal situação, ele proporia lidar com todo o clã Uchiha antes que eles pudessem atacar. Hiruzen estava bem ciente de que era o curso de ação mais seguro, mas ataques preventivos contra o clã Uchiha antes que eles se rebelassem oficialmente, sem dúvida trariam grandes problemas. Dada a reputação atual da facção Hokage, eles mal podiam se dar ao luxo de tal perda de confiança. Além disso, se ninguém mais levantou a ideia, não seria sensato que ele abordasse o assunto também. Afinal, além de Danzo, ninguém mais estava disposto a carregar a culpa por massacrar companheiros ninjas da vila sem justa causa. Percebendo a ansiedade de Yui, que estava participando da reunião no lugar de Kuroto, Tsunade rapidamente a tranquilizou: não se preocupe, tudo vai passar. Depois de algum tempo, Sandaime entregou um documento para Izumi. Isso contém o layout e os planos de implantação de várias instituições dentro da vila. Leve com você. Como a facção Hokage estava utilizando a posição de Izumi como noiva de Uchiha Itachi para coletar informações internas sobre o clã Uchiha, por sua vez, estava usando seu status como discípula de Tsunade Ime para obter informações sobre a facção Hokage. Assim, Uchiha Izumi serviu como uma agente dupla, leal tanto ao seu clã quanto à facção Hokage. Para garantir que Izumi pudesse continuar extraindo informações secretas sobre a rebelião dos Uchiha, a facção Hokage precisava fornecer a ela algum conhecimento privilegiado para manter a confiança do outro lado. Após receber os documentos entregues a ela por Sandaime, Izumi se virou e partiu, sua expressão cheia de tristeza. Serei a única Uchiha que traz seu clã? Este é realmente o caminho certo para mim? Se Itachiko descobrisse minha traição, ele nunca me perdoaria. Distrito Uchiha Konogakakuri. Shinichi Shizui e Itachi se reuniram no campo de treinamento isolado do clã Uchiha. Assegurado de que não estavam sendo observados, Itachi falou em tom baixo: há uma mensagem do Okage-sama. Hoje à noite nós 3 nos encontraremos com ele para repassar os detalhes precisos da implantação. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 886. Depois de cuidar dos negócios da Academia Ninja de Konoha, Kuroto retornou para sua casa e recuperou um clone de seu pergaminho de armazenamento. Este clone em particular não era outro senão o clone da natureza do chakra relâmpago que Kuroto havia criado quando começou a trabalhar na armadura biológica tipo 2. Durante esse tempo, Kuroto adquiriu uma quantidade substancial de fundos devido a seus negócios anteriores com Kakashi e o Sandaime, bem como seu sucesso em apostas. Utilizando esses recursos, ele não apenas trabalhou na armadura biológica tipo 2, mas também desenvolveu o clone da natureza do chakra relâmpago usando as células de Kakashi.
Vários clones foram criados para a natureza do chakra do relâmpago, mas o anterior a Kuroto possuía os parâmetros e aptidão mais excepcionais para aproveitar o chakra baseado em relâmpagos. Não era que os parâmetros e aptidões dos outros clones da natureza do chakra do relâmpago fossem inferiores. Na verdade, eles possuíam seus próprios méritos. No entanto, eles também exibiam uma forte afinidade pela natureza do chakra da Terra, tornando-os bastante inúteis. O único clone que demonstrou somente aptidão para a natureza do chakra do relâmpago, sem nenhuma inclinação para a natureza do chakra da Terra, estava diante de Kuroto. Consequentemente, ele resolveu concentrar seus esforços neste clone em particular. Kuroto lamentou interiormente, reconhecendo que a considerável afinidade de Kakashi pela natureza do chakra da Terra havia causado um pequeno revés. Refletindo sobre o fato de que, além de um clone, todos os outros haviam se tornado quase inutilizáveis devido à sua alta aptidão para a natureza do chakra da Terra, Kuroto não pôde deixar de se sentir angustiado com o desperdício de gastos. Felizmente, um dos clones se alinhou com seus requisitos. Caso contrário, ele teria que alterar sua abordagem e potencialmente mirar no Raikage para um candidato adequado. Além disso, a aparência do clone levantou uma leve preocupação. De alguma forma, a cor e o estilo do cabelo não combinavam com o meu. Em vez disso, ele puxou do Kakashi. Embora o clone compartilhasse a aparência de Kuroto em termos de características faciais, incluindo um par de Byakuga nas órbitas oculares, a cor do cabelo era prateada e estilizada no estilo espetado característico de Kakashi. Embora não fosse o mesmo estilo de vassoura, era bem parecido. Essa mudança o deixou um tanto insatisfeito. Balançando a cabeça, Kuroto dispensou esses pensamentos e mudou sua atenção para os vários pergaminhos espalhados pela mesa. Esses pergaminhos continham uma miríade de ninjutsu de transformação da natureza do chakra do relâmpago. Desde que assumiu o papel de Godami Hokage, Kuroto ganhou acesso ao abrangente arquivo de ninjutsu de Konoha. Ele podia ler qualquer ninjutsu desejado, incluindo os proibidos e amaldiçoados, sem precisar da permissão de ninguém. Além disso, Kuroto tem acesso aos arquivos de ninjutsu de Sunagakure e Kirigakure também. Com tamanha acessibilidade, ele se aproveitou de todos os ninjutsu possíveis relacionados à transformação da natureza do chakra do relâmpago. Com o objetivo de desenvolver o clone da natureza do chakra relâmpago, Kuroto começou seu trabalho na transformação da natureza do chakra relâmpago. Desdobrando os pergaminhos, ele começou a examiná-los um por um, absorto em sua tarefa. Kuroto havia elaborado um plano de 3 estágios para o desenvolvimento do clone da natureza do chakra relâmpago. O estágio inicial envolvia aprender e dominar os fundamentos da transformação da natureza do chakra relâmpago. Isso envolvia começar com o básico jutsu da natureza do chakra relâmpago e progredir para técnicas avançadas como Shidori, Haikiri e Kerin. Ele também pretendia explorar outros ninjutsu relâmpago criados por Kakashi e Sasuke. Depois disso, haveria a exploração de transformações únicas de natureza dos chakras, como o relâmpago roxo, criado por Kakashi após perder seu Sharingan ou raio negro, passado de Sandami Raikage para Darui. O segundo estágio centrou-se no desenvolvimento de um Kekkei Genkai baseado na natureza do chakra do relâmpago, como liberação de tempestade ou outro Kekkei Genkai único. Kuroto ficou intrigado com a perspectiva desse empreendimento. Por fim, o estágio final envolveu adaptar todo o seu corpo à natureza do chakra relâmpago. Para conseguir isso, Kuroto planejou dominar a armadura do chakra relâmpago utilizada pelos Raikages de Komogakure. Comentando sobre a dificuldade de completar esses 3 estágios, Kuroto achou os 2 primeiros estágios relativamente administráveis. Dado seu profundo entendimento da transformação da natureza do chakra do relâmpago adquirido através do domínio da liberação de explosão e liberação de magnético, ele acreditava que alcançar proficiência em ninjutsu de relâmpago básico e até mesmo ninjutsu de relâmpago de Rank A e Rank S não representaria um desafio significativo. Ele estava confiante em sua habilidade de criar técnicas como relâmpago roxo ou relâmpago preto dentro dos próximos meses. Em relação ao Kekkei Genkai, Kuroto se sentiu equipado para superar qualquer obstáculo devido à sua experiência no desenvolvimento e masterização de vários lançamentos, como liberação de gelo, liberação de magma, liberação de explosão, liberação de poeira, liberação magnética, liberação de tufão, liberação de queimadura e chamas de Oshimimimi. No entanto, o terceiro estágio apresentou um obstáculo, a chakra da armadura relâmpago. Este ninjutsu secreto era exclusivo dos Raikages de Komogakure, tornando sua aquisição o obstáculo inicial. Mesmo uma vez obtida, dominar esta técnica seria desafiador. Apesar disso, Kuroto acreditava que seu domínio do modo Chakra Tenseigan, do modo Chakra Byakugan, do modo Senjutsu e do modo Chakra Ryumyaku deveria ajudá-lo a dominar o chakra da armadura relâmpago. Embora diferente desses modos de chakra, o modo Chakra Relâmpago deveria compartilhar algumas similaridades, alavancando sua experiência no desenvolvimento e domínio desses outros modos de chakra. Talvez eu deva primeiro aumentar a adaptabilidade do clone da natureza do chakra do relâmpago à eletricidade, pensou Kuroto. Perdido em pensamentos, ele de repente sentiu alguém entrando em sua residência. Como Hokage, era incomum que alguém entrasse em sua casa sem motivo, exceto uma pessoa. Reconhecendo os passos familiares subindo as escadas, Kuroto rapidamente selou o clone da natureza do chakra do relâmpago e a maioria dos pergaminhos pertencentes à transformação da natureza do chakra do relâmpago e ao ninjutsu do relâmpago dentro de pergaminhos de armazenamento. Quando ele terminou de arrumar, a porta de seu quarto se abriu. Erguendo o olhar, Kuroto sorriu ao olhar para a pessoa que havia entrado. Yui, já está tarde. O que te traz aqui? Ele perguntou. Yui fechou a porta, sentou-se ao lado de Kuroto e falou com clara preocupação. Kuroto-kun, é sobre a reunião de hoje. Entendo. Kuroto assentiu, colocando o pergaminho de lado e sinalizando para Yui continuar. Ele se inclinou atentamente, esperando os detalhes do encontro que ela desejava compartilhar.
Enquanto isso, do lado de fora da residência de Kuroto. Embora Kuroto tenha designado o pelotão de guardas do Hokage para garantir a proteção de Yui, eles naturalmente a seguiram quando ela chegou em sua casa. Mantendo vigilância ao redor do local, eles de repente ouviram uma onda de passos, e 3 figuras surgiram rapidamente no pátio. Reagindo rapidamente, os 4 membros do pelotão de guardas Hokage cercaram os 3 indivíduos, brandindo suas lâminas e posicionando-as nos pontos vitais. Firmemente, eles exigiram: identifiquem-se. As 3 figuras permaneceram em silêncio, mas uma transformação ocorreu em seus olhos. Suas íris ficaram com um tom escarlate profundo, adornadas com 3 tomoe pretos. Reconhecendo os olhos familiares, os membros do pelotão da guarda Hokage entenderam que esses 3 eram membros do clã Uchiha. Naquele instante, um único pensamento ecoou em suas mentes: o clã Uchiha lançou um golpe de estado. Capítulo 887. Assim que ela registrou a identidade das 3 figuras encapuzadas, Uchiha Itachi, Uchiha Shinichi, Uchiha Shizui, a cabeça de Kurenai girou em alarme. O clã Uchiha iniciou um golpe de estado. A informação que obtivemos estava incorreta. Como capitã do pelotão de guardas Hokage, Kurenai estava bem informada sobre alguns dos planos do clã Uchiha. De acordo com seu conhecimento, o clã Uchiha não deveria agir até o fim do mês. No entanto, com o súbito aparecimento de 3 dos 4 mais poderosos membros do clã Uchiha na casa de Kuroto, ela percebeu que as informações recebidas eram falhas. Em vez de esperar até o fim do mês, o clã Uchiha lançou o golpe de estado naquela mesma noite. Não só isso, mas eles também enviaram 2 usuários do Mangekyou Sharingan, bem como Uchiha Itachi, o filho do patriarca, para assassinar o Godame Hokage. Diante dos 3, mesmo que fosse Kuroto, não havia como ele sobreviver. Anko, Ayachi e Ugal, disparem o sinalizador. Kurenai instruiu urgentemente seus companheiros do pelotão da guarda Hokage. A vida do Hokage-sama está em perigo. Os outros 3 membros do pelotão também reconheceram a gravidade da situação e chegaram à mesma conclusão de Kurenai. Eles se prepararam para disparar o sinalizador, alertando a vila sobre o perigo iminente. Imediatamente, eles ajustaram sua formação. Anko deu um passo para trás, enquanto Ayachi e Ugal rapidamente avançaram. Utilizando o jutsu de cintilação corporal, eles lançaram seus ataques. Simultaneamente, Kurenai rapidamente teceu sinais de mão, preparando-se para lançar um genjutsu nos 3 Uchihas. O objetivo era distraí-los momentaneamente, criando uma abertura para Ugal e Ayachi atacarem com sucesso, enquanto Anko disparava o sinalizador. Tendo ensaiado tais cenários de crise de antemão, os 4 cooperaram perfeitamente. Eles entraram em ação no momento em que identificaram os infiltrados, sem precisar trocar uma única palavra. Os 4 estavam bem cientes de que os 3 Uchihas diante deles representavam o auge do poder de combate do clã. Com a força de sua equipe, era impossível superar a oposição. Portanto, sua única opção era desviar a atenção dos Uchihas com um ataque feroz, permitindo que Anko enviasse o sinalizador e avisasse Kuroto dentro da casa, assim como toda a vila. Eles precisavam ganhar tempo suficiente para que o Hokage e a vila tomassem as medidas apropriadas. Enquanto fazia sinais de mão, Kurenai notou as figuras de Ayachi e Ugal cortando o inimigo com suas espadas da esquerda e da direita, e pensou consigo mesma: o momento deve ser perfeito. Mesmo que seja Uchiha Shizui e Uchiha Shinichi. Contanto que haja uma distração momentânea, os ataques de Ugal e Ayachi irão se conectar, e isso daria tempo suficiente para Anko disparar o sinalizador. Enquanto a mente de Kurenai se enchia de vários pensamentos e seus sinais de mão se aproximavam da conclusão, ela ficou abruptamente chocada ao testemunhar Ayachi e Ugal, que estavam atacando implacavelmente Uchiha Shizui e Uchiha Shinichi com suas espadas, congelarem de repente em seus rastros. Suas lâminas estavam suspensas no alto, suas expressões atordoadas. Droga! Como isso pôde acontecer? Ela entrou em pânico. Kurenai não esperava que seus companheiros de equipe ficariam incapacitados antes mesmo que ela pudesse terminar seus sinais de mão. Não importa. Meu genjutsu ainda deve dar a Anko alguns segundos preciosos, ela murmurou para si mesma enquanto invocava sua técnica genjutsu demoníaco. Amarração da árvore da morte. No momento em que Kurenai lançou seu genjutsu, uma poderosa rajada de vento varreu a área, acompanhada por uma miríade de pétalas de cerejeira dançando no ar. O pequeno pátio foi envolvido por uma hipnotizante rajada de pétalas, mergulhando todos dentro em um reino de sonho. Nesse momento, Kurenai recuperou a compostura e gritou urgentemente: Anko, solte o sinalizador imediatamente. Entretanto, não houve resposta de Anko, e a visão esperada do sinalizador subindo ao céu nunca se materializou. Kurenai girou freneticamente, mas não encontrou nenhum vestígio de Anko. Ela examinou os arredores em transe, apenas para perceber que as figuras de Ayachi, Ugal e até mesmo o trio Uchiha infiltrado tinham desaparecido sem deixar vestígios. Em todo o pátio, em meio ao mar de flores, ela estava sozinha, desprovida de qualquer companhia. Enquanto rapidamente se esquivava e recuava, Anko manteve um olho vigilante no campo de batalha. Ao alcançar a bolsa ninja em sua cintura, sua mão roçou no sinalizador alocado especificamente para seu pelotão de guardas Hokage pela vila. Assim que esse sinalizador fosse acionado, a vila entraria imediatamente em estado de extrema emergência, frustrando o ataque surpresa do clã Uchiha naquela noite. No entanto, quando Anko recuperou o sinalizador de sua bolsa shinobi, ela notou que os olhos antes negros de Uchiha Itachi tinham se transformado em um escarlate penetrante. Simultaneamente, Ayachi e Ugal ficaram congelados no lugar, tentando seus melhores esforços, mas incapazes de mover as espadas firmemente seguras em suas mãos. Anko sentiu uma onda de pânico em seu coração.
De repente a voz baixa de Kurenai, lançando o genjutsu, ecoou em seus ouvidos. Assim que ela começou a respirar aliviada, Anko percebeu agudamente que Kurenai também sucumbira a um estado imóvel após iniciar o genjutsu. Ressalto de genjutsu. Anko, uma ex-aluna de Orochimaru, rapidamente percebeu a situação e apressou seus movimentos. Puxar o sinalizador, quebrar o selo e levantá-lo bem alto no ar. Todas essas ações ocorreram perfeitamente em um único segundo. No entanto, quando ela se preparava para lançar o sinalizador que segurava em sua mão, uma figura brilhou diante de seus olhos, acompanhada por uma voz suave em seu ouvido. Anko-senpai, por favor, não se assuste. Não somos seus inimigos. Isso é o Shizui? Ao ver os olhos escarlates do outro grupo, Anko perdeu o controle de seu corpo antes mesmo de poder verificar sua verdadeira identidade. Um único pensamento passou por sua mente. Droga, nem tivemos a chance de disparar o sinalizador. Koroto, fuja. Seu olhar ficou vago. Naquele momento, a voz indiferente de Uchiha Shinichi reverberou pelo pátio. Ei, mesmo que eles sejam só para enfeitar, eles são ridiculamente exagerados. Mas cara, considerando que eles estão protegendo o chefe, o trabalho deles deve ser moleza. E aposto que eles são bem pagos. Será que o chefe abriria espaço para mais um membro no pelotão da guarda Hokage? Shizui interrompeu. Chega de bobagens. Vamos entrar. Naquele momento, o próprio Shizui ficou perplexo. Kuroto os informou que seu pelotão de guardas Hokage não estaria presente, mas lá estavam eles. Ele se perguntou se eles tinham cometido um erro ou se ele estava testando seu próprio pelotão de guardas das sombras. Itachi desativou seu Sharingan, passando por Ayate e Yugao, que ficaram imóveis com as espadas erguidas, enquanto Kurenai permaneceu presa em seu próprio genjutsu. Shinichi fez beicinho. Nossa, às vezes você pode ser um chato, Shizui. Aprenda a relaxar de vez em quando, e rapidamente fez o mesmo. Capítulo 888. Vendo que Kuroto permanecia indiferente, Yui exclamou ansiosamente. Kuroto-kun, este assunto é realmente grave. Mesmo que você retorne ao distrito Hyuga, ninguém dirá uma palavra contra você, nem mesmo os anciãos. Após a disputa anterior com os anciãos da família principal, Kuroto mudou-se para sua residência alternativa fora do distrito Hyuga. Ele desejava minimizar seus contatos com aqueles anciãos e evitar complicações desnecessárias. No entanto, a situação atual é complexa e intrincada. A família Uchiha está tramando uma revolta, e Yui está profundamente preocupada com o bem-estar de Kuroto. Ela o incentiva a retornar ao distrito Hyuga, onde estaria mais seguro. No passado, ela jamais ousaria fazer tal pedido a Kuroto. Ela entendia muito bem que os homens às vezes valorizam sua reputação mais do que suas próprias vidas. Sem mencionar Kuroto, que ainda é Hokage e excessivamente orgulhoso em certos assuntos. No entanto, depois de participar de várias reuniões de alto nível, Yui finalmente compreendeu a iminente rebelião do clã Uchiha e, portanto, não pôde mais ficar em silêncio. Depois de falar, ela olhou ansiosamente para Kuroto, esperando que ele aceitasse seu apelo. Ao mesmo tempo, temia que ele pudesse ficar chateado com ela por pressioná-lo a fazer algo que ele talvez não quisesse. Observando suas preocupações, Kuroto suspirou e assentiu. Muito bem, já que você está tão preocupada, vou seguir seu conselho. Yui perguntou rapidamente. Sério? Ela sabia muito bem que Kuroto poderia parecer preguiçoso e desmotivado superficialmente. No entanto, no fundo, uma vez que tomava uma decisão, ele a perseguia implacavelmente, ignorando as consequências devido à sua natureza orgulhosa. Portanto, ao ouvir Kuroto aceitar imediatamente seu pedido, Yui ficou surpresa e perguntou novamente para ter certeza. Sim, bem, eu realmente não posso refu. Kuroto assentiu com indiferença. Antes que pudesse terminar de falar, de repente, o som de passos ecoou pelo corredor. Notavelmente, os passos eram calmos e sem pressa. O que surpreendeu Yui ainda mais foi que as pessoas que chegaram não se deram ao trabalho de bater a porta. Além disso, parecia haver mais de uma pessoa. Assim, Yui questionou Kuroto com um olhar cético. Kuroto-kun, a esta hora, quem veio? Kuroto respondeu casualmente. Alguns colegas vieram relatar o progresso de um assunto importante. Kuroto já havia notado a breve escaramuça no pátio mais cedo, então se deu conta antes mesmo que o som de passos os alcançasse. Ele sabia que Shizui, Shinichi e Itachi haviam chegado, e o fizeram furtivamente, subjugando discretamente os 4 membros do pelotão da guarda Hokage. A Yui assentiu sem dar muita importância. Como Hokage, não era incomum que subordinados visitassem sua casa para relatar assuntos importantes. Ela então disse, bem, nesse caso eu deveria me retirar. Assim que ela se virou para sair, os 3 Uchiha entraram na sala. Yui, que acabará de se virar, notou a presença dos 3 Uchiha e ficou atônita. Uchiha Itachi, Shizuiku e Uchiha Shinichi. Percebendo a identidade dos 3 indivíduos, Yui rapidamente retirou uma kunai das mangas. Como uma protetora feroz, ela se posicionou diante de Kuroto e disse com urgência, Kuroto-kun, você precisa ir embora rápido. O clã Uchiha havia se tornado um pesadelo para ela, e o fato de 3 deles terem chegado à casa de Kuroto àquela hora só podia significar uma coisa. Eles haviam se revoltado. Shizui, Itachi e Shinichi olharam para Yui com expressões vazias, sentindo-se constrangidos. A situação com os 4 membros do pelotão da guarda Hokage do lado de fora era diferente. Eles não ousavam subjugar Yui, nem sabiam como explicar a situação a ela. Olharam para Kuroto em busca de orientação. Observando o constrangimento, Kuroto sorriu e colocou a mão no ombro de Yui para acalmá-la.
Yui, não fique nervosa. Eles não são inimigos. Eu os invoquei aqui. Em resposta às palavras de Kuroto, Shinichi, Shizui e Itachi se ajoelharam diante de Kuroto, dirigindo-se a ele respeitosamente. Okage-sama. O quê? Yui ficou surpresa, paralisada em descrença enquanto olhava para os três Uchiha. Kuroto deu um tapinha em seu ombro, tirando-a do choque e disse, vai e traga Kurenai e os outros para dentro. Instrua-os a não disparar nenhum sinalizador ou causar qualquer comoção. Explicarei tudo depois. Mas, ela estava perdida, apontando para os três Uchiha ajoelhados no chão. A cena diante dela era completamente diferente do que ela havia imaginado momentos antes. Os três Uchiha não apenas se abstiveram de lutar, como também se ajoelharam diante de Kuroto. Embora ela pudesse aceitar esse comportamento de Shizui devido à sua consciência da amizade deles, Itachi e Shinichi fazendo o mesmo foi totalmente inesperado. Parecia que a cena diante dela era um genjutsu, mas não importava quantas vezes ela verificasse ou interrompesse seu fluxo de chakra. Ela percebia que a cena não era uma ilusão, era a realidade. Ao ver sua expressão atordoada, Kuroto a apressou. Yui, não fique aí parada, atordoada. Vá. Tudo bem, Yui suprimiu suas dúvidas e preocupações, depositando sua confiança em Kuroto. Ela seguiu para o pátio e após dissipar o genjutsu nos 4 membros do pelotão de guardas do Okage, chamou-os para dentro. Seguindo Yui, Kurenai e os outros permaneceram extremamente vigilantes. Não baixaram a guarda apesar de verem Shizui, Shinichi e Itachi se curvarem respeitosamente diante de Kuroto. A batalha de momentos atrás já havia revelado a enorme diferença de poder, e eles entenderam que não tinham chance. Se houvesse uma luta, sua única esperança seria sacrificar suas vidas para dar tempo suficiente para que Kuroto recuasse. Eles também estavam preocupados com a possibilidade de Kuroto estar sob o controle dos três Uchiha, o que poderia explicar sua presença inesperada. Kuroto estava ciente das dúvidas em suas mentes, mas optou por não abordá-las. Em vez disso, olhou para Shizui e perguntou, então, me conte, o plano completo de Uchiha Fugaku. Shizui assentiu e começou a revelar todos os detalhes do plano de golpe de estado. Enquanto falava, a surpresa nos rostos de Yui e dos membros do pelotão da guarda Okage tornava-se cada vez mais evidente. A cada informação que Shizui dizia, seus queixos caíam inconscientemente enquanto testemunhavam o choque que se desenrolava diante deles. O nível de detalhes fornecido por Shizui foi impressionante. Ele revelou quem estava encarregado de libertar os prisioneiros da prisão, quem seguiria suas ordens, os líderes dos caçadores de recompensas, ninjas rebeldes e samurais errantes na vila, os alvos dos ataques a instalações importantes, os indivíduos designados para perseguir o antigo Okage, a mão do Okage e os outros anciões, as formações planejadas, o cronograma e até mesmo os códigos secretos. Shizui não poupou esforços. Até Yui, que havia participado da reunião mais cedo e estava ciente dos pequenos detalhes compartilhados por Izumi, ficou perplexa naquele momento. As informações de Shizui excediam em muito o que Izumi havia revelado durante a reunião. Enquanto os 5 indivíduos atordoados ainda tentavam se recuperar do choque, Kuroto coçou o queixo pensativamente e perguntou com a testa franzida. É só isso? Yui e os membros do pelotão da guarda Okage ficaram sem palavras com a pergunta de Kuroto. O plano do clã Uchiha já era terrível e se acontecesse como planejado, seria um desastre para Kuroto. Em contraste, Itachi ponderou por um momento antes de falar. Bem, há algo mais. Com base no que Otou-sama mencionou, uma terceira parte pode estar envolvida no golpe. Embora eu tenha tentado reunir informações sobre essa terceira parte, ele não revelou sua identidade. No entanto, ele enfatizou que não precisamos nos preocupar com a resistência do clã Hyuga, sugerindo que essa terceira parte provavelmente tem conexões com o clã Hyuga e os atacará na noite da rebelião. Ao ouvir que o terceiro poderia ter laços com o clã Hyuga, Yui ficou nervosa enquanto tentava analisar possíveis candidatos. Kurenai e os outros trocaram olhares perplexos. A cena de Uchiha Itachi, filho do patriarca Uchiha, revelando o plano de seu pai diante de Kuroto era verdadeiramente absurda e difícil de acreditar. Capítulo 889. Considerando o que meu pai mencionou, parece que uma terceira parte pode estar envolvida no golpe, Itachi falou após um momento de contemplação. Isso é realidade ou ainda estamos presos em um genjutsu? Tal pensamento surgiu nos corações dos 4 membros do pelotão de guardas do Okage, levando-os a interromper o fluxo de chakra. Sem saber dos pensamentos de Kurenai e dos outros, Kuroto murmurou com um sorriso. A isca finalmente está pegando. A força externa a qual Itachi se referia era precisamente a presa que Kuroto queria capturar desta vez. A julgar pelas informações fornecidas por Itachi, parecia que em meio ao caos do golpe de estado dos Uchiha, a presa não poderia deixar de se revelar. Pensando profundamente por um momento, Itachi perguntou, Okage-sama, devemos intervir e suprimir essa rebelião antecipadamente? Shizui também olhou para Kuroto, aguardando sua resposta. Considerando que a situação havia chegado a esse ponto, Shizui e Itachi, ambos membros do clã Uchiha, não conseguiam deixar de se sentir inquietos. Um nutria profundo afeto pela vila, enquanto o outro prezava a família. Presos no meio, eles lutavam para encontrar uma solução. Em contraste, Shinichi, indiferente à vila e à família, adotou uma abordagem mais aberta. Como um estranho, Shinichi achou o golpe do clã completamente ridículo. Sem mencionar que a taxa de sucesso da rebelião era praticamente zero. Mesmo que a família conseguisse tomar o poder por algum acaso, as consequências da guerra civil enfraqueceriam a força geral da vila. Uma vila enfraquecida estaria mal equipada para resistir à organização Akatsuki. Observando o olhar sério de Itachi e Shizui, Kuroto balançou a cabeça e disse, não, eu preciso desse golpe. Itachi, Shizui e até mesmo Yui e os membros do pelotão da guarda Okage ficaram surpresos com as palavras de Kuroto. A confusão era evidente em suas expressões.
Kuroto continuou. De fato, há um certo indivíduo espreitando nas sombras, tentando manipular os acontecimentos. Posso confirmar que seus alvos são tanto o clã Hyuga quanto o Konoha. Itachi foi o primeiro a reagir. Então, você pretende usar o golpe do nosso clã Uchiha como um meio de atraí-los para o público? Kuroto assentiu solenemente. Sim, a outra parte é extremamente cautelosa. Estou tentando localizá-los há meses, sem sucesso. Agora que planejam se revelar em meio ao caos causado pelo golpe, como posso impedir o desenrolar dos acontecimentos? Todos os nossos esforços não seriam em vão? Shizui hesitou, querendo expressar suas preocupações, mas Kuroto levantou a mão para silenciá-lo, falando em tom calmo. Esta rebelião que seu clã Uchiha pretende empreender não é impulsionada por um indivíduo ou um grupo seleto de indivíduos. É a voz coletiva de todo o clã, um desejo genuíno de se rebelar. Ao ouvir as palavras diretas de Kuroto, os rostos de Shizui e Itachi empalideceram e suas expressões se tornaram sombrias. No fundo, sabiam que Kuroto estava falando a verdade. Dentro do atual clã Uchiha, com exceção de alguns moderados, quase todos haviam se radicalizado. Essa rebelião demonstrava um alto grau de unidade de vontade de cima a baixo, e não o resultado da instigação de um ou dois oportunistas. Percebendo a gravidade da situação, Itachi parou um momento para organizar seus pensamentos. Ajoelhou-se diante de Kuroto, assumindo uma posição de reverência profunda, e implorou: Okage-sama, estou disposto a ser a lâmina, mas por favor, poupe as crianças. Elas são inocentes. Sasuke, Kiyomi, e as outras crianças, elas não têm envolvimento em todo esse desastre. Kuroto-san, não há realmente nenhuma alternativa? O clã Uchiha foi realmente abandonado? Perguntou Shizui com uma expressão triste. Até mesmo Shinichi não conseguiu evitar franzir a testa enquanto olhava para Kuroto. Chefe, realmente não temos outro recurso a não ser acabar com o clã Uchiha? Embora não se importasse em fazê-lo se necessário, a perspectiva deixou um gosto amargo em sua boca. Matar um ou dois membros do clã era uma coisa, mas aniquilar o clã inteiro era outra completamente diferente. Mesmo alguém tão indiferente quanto Shinichi não desejava realizar tal ação. Do que diabos vocês três estão falando? Quem disse alguma coisa sobre aniquilar o clã Uchiha? Questionou Kuroto, franzindo a testa, enquanto desferia um golpe na cabeça dos três. Ele realmente não conseguia entender por que os Uchihas recorriam constantemente a medidas extremas em seus pensamentos e ações. Imperturbável pelo galo na cabeça, Itachi percebeu que ainda poderia haver outras opções para o clã Uchiha e perguntou: Kuroto-san, então como você propõe lidar com o golpe? Kuroto falou: o atual clã Uchiha não passa de uma bomba relógio pronta para explodir a qualquer momento. Ele fez uma breve pausa antes de acrescentar: a única maneira de conter os danos não é da maneira que vocês três estão imaginando. Meu plano é infligir uma derrota ao clã Uchiha que eles nunca experimentaram e nunca esquecerão em suas vidas. Fazê-los entender que são pequenos e fracos demais para alimentar tais aspirações grandiosas? As palavras de Kuroto tinham mérito. A história demonstrou repetidamente que argumentar com o clã Uchiha ou apelar para suas emoções era inútil. Só havia uma abordagem direta: derrotá-los primeiro e depois iniciar uma conversa. Somente após sofrerem uma derrota retumbante é que eles estariam dispostos a ouvir. Esse foi o caso durante a Era dos Reinos Combatentes, quando o clã Uchiha sofreu uma derrota devastadora para o Shodan Miyokage e o clã Senju. Essa derrota ficou profundamente gravada na memória coletiva a ponto de, mesmo quando Uchiha Madara expressou seu desejo de deixar Konoha e fundar uma nova vila Shinobi, nenhum membro do clã Uchiha o apoiou, e ele teve que partir sozinho. Mesmo no cânone, foi somente depois que Obito experimentou a derrota que ele reconheceu seus erros e estava disposto a se sacrificar pelo bem maior. E não podemos esquecer o caso de Sasuke durante seus dias de rebelde, quando ele incorporou todas as características negativas do clã Uchiha. Naruto tentou argumentar com Sasuke inúmeras vezes, mas sem sucesso. Somente após derrotar Sasuke, Naruto conseguiu convencê-lo. Essa série de incidentes demonstrou inequivocamente que a única maneira de influenciar os Uchiha é pela força. Primeiro, dar uma surra neles e depois conversar. Mero diálogo sem demonstração de poder não atrairá sua atenção ou cooperação. Kuroto entende esse conceito muito bem, e é justamente por isso que Shizui e Itachi permanecem ferozmente leais a ele. Quanto a Shinichi, foi somente depois que Kuroto o derrotou com folga que ele começou a prestar atenção às palavras de Kuroto. Talvez dor, derrota e força inabalável sejam as chaves para destrancar o coração de um Uchiha. Quanto aos detalhes exatos, eu os explicarei mais tarde na íntegra. Saibam apenas que as coisas não estão tão terríveis quanto vocês três imaginaram. Continuem fazendo o que sempre fizeram, deixem o resto comigo, garantiu Kuroto. Então acrescentou: bem, está ficando tarde. Vocês três devem retornar agora para que o patriarca não comece a pensar demais. Sim. Itachi, Shizui e Shinichi assentiram em uníssono antes de desaparecerem. Ao ouvir a confirmação de Kuroto, os três sentiram suas preocupações se dissiparem. Observando Kuroto conversando com várias figuras Uchiha influentes, elucidando a situação e fazendo-as compreender a realidade, Yui ficou fascinada. Ela inclinou a cabeça e refletiu: é isso que significa ser Hokage? Tudo parece estar sob o controle de Kuroto-kun. Os 4 membros da Guarda das Sombras trocaram olhares perplexos. Não conseguiram evitar sentir-se atordoados e em dúvida ao testemunhar o jovem patriarca do clã Uchiha, Shizui, e Shinichi demonstrando mais confiança em Kuroto do que em qualquer outra pessoa em Konoha. Era realmente impressionante. Além disso, tendo testemunhado tudo se desenrolar diante de seus olhos, como não perceberam que os 3 Uchiras haviam desertado do clã Uchiha e se aliado a Kuroto? Essa constatação os deixou ainda mais perplexos, lançando dúvidas em seus próprios olhos. Afinal, os 3 ocupavam posições de destaque dentro do clã Uchiha. Suas mentes se descontrolaram, incapazes de compreender tudo o que haviam testemunhado até então. Só depois que os 3 Uchihas desapareceram é que finalmente criaram coragem para perguntar:
Kuroto assumiu a liderança e perguntou. Kuroto-kun. Ah não. Okage-sama. Isso, agora mesmo. Como? Esta é uma informação confidencial considerada segredo de alto nível. Ninguém tem permissão para falar sobre isso, declarou Kuroto. Como Okage, suas palavras definiram o que se qualificava como sigilo de alto nível. Ao ouvir a ordem de Kuroto, Kurenai assentiu instintivamente. Sim. Ela então prosseguiu com uma expressão confusa, lutando para articular seus pensamentos. Mas, Uchiha Itachi é o herdeiro do clã Uchiha, enquanto Uchiha Shizui serve como capitão da polícia militar de Konoha. Embora os dois compartilhem uma profunda amizade, parece improvável que isso por si só o levasse a trair seu clã. E Uchiha Shinichi, ele lidera os radicais? Como esses três puderam se voltar contra o clã Uchiha? Kuroto suspirou e respondeu. Você não testemunhou com seus próprios olhos? Nenhum dos três deseja tamanho caos. É por isso que eles escolheram se aliar a nós. Capítulo 890. Diante da pergunta de Kurenai, Kuroto olhou para os 4 membros do pelotão da guarda Okage, com expressões repletas de choque, dúvida e perplexidade. Kuroto deu de ombros com indiferença e respondeu, não é óbvio? É porque eles são Uchiha. Kurenai ficou surpresa com a resposta de Kuroto e perguntou, por que eles são Uchiha? Kuroto assentiu com conhecimento de causa. As pessoas parecem esquecer que Konoha foi fundada em conjunto pelo clã Senju e pelo clã Uchiha, algo pelo qual trabalharam tanto. Como puderam assistir à sua destruição? Ao ouvir a explicação de Kuroto, Kurenai teve dificuldade em encontrar palavras para refutar seu argumento. É verdade que Konogakakure foi de fato fundada pela colaboração dos clãs Senju e Uchiha. Como os Uchiha poderiam assistir à destruição de sua própria aldeia? No entanto, ela não conseguia se livrar da sensação incômoda de que algo estava errado com esse raciocínio. Não foram os Uchiha que iniciaram o golpe? Suspirando resignada, Kurenai decidiu guardar seus pensamentos para si mesma. Por mais que refletisse sobre a situação, não conseguia desvendar suas complexidades. Parecia melhor permanecer em silêncio e deixar os acontecimentos se desenrolarem. Com base no que havia testemunhado, parecia que Kuroto tinha tudo sob controle. Tudo que ela e o resto da equipe precisavam fazer era seguir suas instruções, e tudo ficaria bem. Os outros 3 membros do pelotão da guarda Okage chegaram à mesma conclusão que Kurenai e se abstiveram de fazer mais perguntas. Eles também perceberam a importância da situação diante deles. Observando que os 4 membros do pelotão haviam aceitado a realidade apresentada, Kuroto assentiu em aprovação. Muito bem, disse ele severamente. O que quer que tenha acontecido esta noite, é de extrema importância. Não importa o que aconteça, nenhum de vocês tem permissão para falar sobre isso ou informar ninguém, incluindo os anciões. Entendido? A chegada repentina de Yui e as revelações subsequentes pegaram Kuroto desprevenido. Eles se depararam com informações que não deveriam saber. Felizmente, como Okage, as palavras de Kuroto tinham autoridade absoluta. Ele deixou claro que eles deveriam manter silêncio sobre tudo o que tinham visto e ouvido naquele dia. Os 4 membros se ajoelharam em obediência e assentiram em uníssono. Sim. Há poucos momentos, eles estavam cheios de preocupação com a situação precária de Konoha. Apesar da confiança nas habilidades de Kuroto, duvidavam de sua capacidade de lidar com o iminente golpe do clã Uchiha. Questionavam se Konoha possuía poder suficiente para conter as forças lideradas por Uchiha Fugaku. Uchiha Shizui, o shinobi mais forte entre as 5 grandes nações, é mais do que capaz de derrotar quase todos, exceto Kakashi, que está do seu lado. E com o poder combinado de Uchiha Fugaku e Uchiha Shinichi, seria um cenário desastroso. No entanto, testemunhar a cena se desenrolar antes havia dissipado suas dúvidas. Eles perceberam que toda a situação estava sob o controle de Kuroto. O que lhes parecerá uma tempestade iminente não passava de uma pequena perturbação para Kuroto. Ele não só não se incomodava com o iminente golpe do clã Uchiha, como também estava disposto a agitar as águas para expor uma ameaça ainda maior à vila. Essa revelação aprofundou sua admiração por Kuroto como Godame Okage. Vendo que as dúvidas de Kurenai e dos outros eram evidentes, Kuroto deu uma ordem. Vocês podem sair agora. Os 4 assentiram em compreensão e prontamente saíram da casa de Kuroto, retornando ao pátio onde estavam de guarda. Agora que Kuroto e Yui estavam sozinhos, ela não pôde deixar de demonstrar uma expressão confusa ao questionar. Kuroto-kun, por que você está escondendo esse assunto de Tsunade-sama e dos outros anciões? Eles estão extremamente preocupados com o golpe Uchiha. Toda essa confusão foi instigada por eles para começo de conversa. Não posso permitir que fiquem tranquilos com tanta facilidade, murmurou Kuroto, com um tom carregado de desdém. Ele explicou ainda. Além disso, eles tiveram amplas oportunidades de resolver essa questão nos últimos anos. Mas sua profunda desconfiança em relação ao clã Uchiha persiste. Mesmo que eu os informasse, eles não aceitariam tudo prontamente. Provavelmente complicaria ainda mais a situação e colocaria os Uchiha em risco. Não permitirei isso, não sob minha supervisão. Ao ouvir sua declaração de proteger o clã Uchiha, Yui não pôde deixar de olhar para Kuroto com adoração. Ela expressou seus pensamentos, dizendo, eu acredito que escolher você como Okage foi a decisão certa. Especialmente nestes tempos difíceis, você é, sem dúvida, o melhor candidato ao Okage. Kuroto riu baixinho enquanto tirava seu auri de Okage. Sou apenas um substituto e o último recurso deles, já que não tinham outras opções. Kakashi deveria se tornar o Okage da Godame. Meu papel era apenas eliminar Shizui. Mesmo agora, Kakashi continua sendo a primeira escolha deles. Estou apenas substituindo. Yui balançou a cabeça e comentou, mas Kakashi-san perdeu. Kuroto assentiu.
Kakashi perdeu uma batalha que não deveria ter perdido, e eles não estavam dispostos a confiar em minhas habilidades. Eles humilharam deliberadamente o clã Uchiha diante de toda a vila, levando à situação que enfrentamos agora. Yui sorriu e disse, o que quer que aconteça, acontece por um motivo, e acrescentou, talvez esta seja a vontade de Kami-sama. Nestes tempos difíceis precisamos de alguém como você. A vila realmente precisava de alguém que não guardasse desconfiança do clã Uchiha. Acredito que você será capaz de unir a vila de uma forma que ninguém mais consegue. Não me importa o que os outros pensem de você. Na minha opinião, você será o melhor Hokage que Konoha já viu ou verá no futuro. Observando a confiança inabalável de Yui, Kuroto sorriu. Se você tem tanta fé em mim, então devo me esforçar para me tornar um bom Hokage. Não posso me dar ao luxo de deixar sua confiança ir por água abaixo, posso? Claro, você tem que garantir isso. Eu não quero que Izumi-chan sofra. Ela já está passando por muita coisa e Yui assentiu, juntando as mãos. Kuroto reconheceu. Tudo bem, vou garantir que corresponderei às suas expectativas, então ele coçou o queixo pensativamente e murmurou. Embora eu ache que terei que cobrar algumas taxas de mão de obra. As taxas trabalhistas? Yui murmurou, sua expressão refletindo confusão. Kuroto sentou-se e assentiu. Sim, pretendo terceirizar o trabalho de contra-insurgência. Yui ficou surpresa. Kuroto-kun, você é Hokage. Como pode terceirizar o trabalho de contra-insurgência? Não seria um pouco. Precisamente porque sou Hokage, devo empregar todos os meios possíveis, murmurou Kuroto com um sorriso travesso. Ouvindo o raciocínio de Kuroto, Yui interrompeu. Mas Itachi-san, Shizui-san e Shinichi-san não demonstraram lealdade a você? Com o apoio deles, você conseguiria lidar com o golpe com bastante facilidade. Então por que a necessidade de terceirizar? Não acho que seja uma boa ideia depender de forças externas. Isso pode complicar as coisas no futuro. Não se preocupe, só estou fazendo o necessário, respondeu Kuroto, com uma expressão insatisfeita. Pense nisso você mesmo. Se o golpe acontecesse, haveria baixas significativas e pesadas perdas em termos de pessoas e propriedades. Estou resolvendo todo o problema com o mínimo de danos e a um custo mínimo, terceirizando. Então, naturalmente, mereço alguma compensação, não é? Embora Kuroto tivesse se tornado Hokage, grande parte do poder político ainda estava nas mãos dos anciões. Embora Kuroto não se importasse particularmente com o poder político, ele estava descontente porque até mesmo o poder financeiro da vila estava sob o controle do Conselho dos Anciões. Essa limitação o impedia de alocar um orçamento secreto para suas pesquisas pessoais. Por isso, ele planejou terceirizar o trabalho de contra-insurgência para ganhar o que era seu por direito. Você faz sentido, mas... Yui parou de falar com uma expressão preocupada. Ela suspirou e finalmente cedeu. Suspiro tanto faz. Só não exagere. Não vou, Kuroto garantiu com um sorriso. No dia seguinte, no escritório do Hokage, Kakashi exclamou surpreso. O quê? Os Omuzubi de Amatsukami se aproximaram de você. O que eles disseram? O espanto de Kakashi foi compartilhado por todos no escritório, incluindo o ancião Hiruzen, o ancião Koharu, Tsunade Ime, Jiraiya e até Yui. Eles olharam para Kuroto com surpresa. Embora Yui soubesse que Kuroto pretendia terceirizar o trabalho de contra-insurgência, ela nunca imaginou que ele dependesse dos membros da Amatsukami. Por um breve momento, ela se perguntou, Kuroto-kun tem alguma ligação com a Amatsukami? Ela havia passado a noite anterior na casa de Kuroto, então parecia estranho que Omuzubi tivesse se encontrado com Kuroto sem que ela percebesse. Nem Kurenai nem os outros haviam mencionado nada sobre isso. Perdida em seus pensamentos, Yui ouviu Kuroto continuar. Esses caras querem se intrometer nos assuntos da vila. O ancião Hiruzen perguntou, o que eles estão tentando alcançar? Kuroto respondeu, eles parecem estar cientes do golpe planejado pelos Uchiha, e ofereceram ajuda para resolver o problema, se assim o desejarmos. O ancião Hiruzen refletiu sobre a proposta e perguntou, e qual foi sua resposta? Como eu poderia concordar com um pedido tão irracional? Bufou Kuroto. Observou a expressão de todos e acrescentou. Além disso, o preço que estão exigindo para resolver esse problema é exorbitante. Eles querem 300 milhões de ryu, não é um absurdo? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.